alunos da primeira série do ensino médio. Vamos aí a mais uma aula de língua portuguesa, essa semana aí de avaliação da aprendizagem, mas a gente continua aqui. Eu sou a professora Tayana, estarei acompanhando vocês aí no chat, a participação de vocês e acompanhando juntamente com vocês aí, ajudando, participando da aula do nosso querido professor Mauro. E aí, professor Mauro, tudo jóia? Professora Tayana, mais uma vez aqui conosco, como sempre, muito bom ter você aqui, estamos juntos nessa parceria e é isso, vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. E aí, como vocês estão? Pegaram o caderno do aluno, colocar a data de hoje, dia 18 de agosto de 2020, olha o tema da aula aqui embaixo, bonitinho aqui, olha, língua portuguesa, como ter seu próprio talk show. Uau, professora! Vamos ensinar aos alunos como ter um talk show. Acho que eu vou aprender também, né? Montar um talk show. Estamos sendo exato, vai ser bem legal. Primeiro porque para você ter um talk show é necessário saber entrevistar e o tema da nossa aula tem a ver com entrevistas, né? Saber entrevistar as pessoas. Então, antes de mais nada, professora, qual é o objetivo da aula de hoje? Vamos lá então aos objetivos da aula de hoje. O objetivo da aula é reconhecer e analisar a estrutura do gênero entrevista, a partir das atividades do caderno do aluno do terceiro bimestre. Habilidade: reconhecer diferentes elementos internos que estruturam uma entrevista, apropriando-se deles no processo de construção de sentido. Acho que a aula hoje vai ser bem interessante, eu mesmo estou querendo aprender. Vamos conversar bastante, muitos assuntos, falar de coisas aleatórias, porque o legal de você entrevistar é você falar de muita coisa, mas não pode ser tão aleatório, porque temos que ter uma organização. Você tem que saber quem entrevistar, como entrevistar, de que forma entrevistar. Alguns documentários se estruturam em torno de conversas, filmes, né? Tem um filme que eu acho bem legal, que é inspirado em um livro chamado Entrevista com o Vampiro. Vão atrás desse filme, é bem legal, né? Então, é bem bacana esse gênero de entrevista. Então, antes de mais nada, o que faremos hoje na tela? Aprender sobre a estrutura de entrevistas. Sim, esse é o objetivo principal da aula de hoje. Aprender sobre a estrutura das entrevistas. Assistir a um trecho de um vídeo com entrevistas com repentistas. Sim, nós começamos a ver, nós vimos 2 trechos na semana passada, vamos ver mais um pequeno trecho hoje, mas com um foco na entrevista. Vamos ler um trecho de uma entrevista com o músico Oscar Castro Neves. Quem é Oscar Castro Neves? Então veremos um trecho de uma entrevista com ele. E vamos propor ao final da aula a elaboração de uma entrevista. Já vai pensando aí quem você gostaria de entrevistar, né? Seria bem legal. Mas antes de mais nada, o título da aula de hoje é Como ter o seu talk show, né? Ter seu próprio talk show. Então, às vezes, para você, essa pergunta, esse termo talk show é meio obscuro. Então, um minutinho na tela, responda para nós. Você sabe o que é um talk show? Em 1 minuto e já voltamos. Vamos lá, a resposta de vocês já estão aí participando com a gente. Um aluno falou que é um programa de conversa, não dá para saber o nome, porque ele colocou vários números, deve ser um código. O Santos colocou que é um programa com entrevistador e o convidado, o Dayan, falou que é um show de talk. Certo? E tem vários aqui, ó. Deixa eu ver aqui mais. Olha, é bem legal, é um show de talk, um show de conversa, talk. Eles deram um exemplo, Danilo Gentili, Jô Soares. E citaram nomes, né? Tem um bem bacana que eu gosto, um americano chamado Jimmy Fallon, que ele faz uns quadros bem legais. Um dos quadros ele chama cantores, bandas famosas, né?
e toca a música desta banda com instrumentos de brinquedo. Então, se você gosta de Metallica, procure no YouTube Metallica Toy, que é brinquedo, né? Você vai ouvir música do Metallica tocada com instrumento de brinquedo, é bem bacana, que é interpolado com entrevista. Então, geralmente um talk show, eles intercalam o quê? A entrevista, um bate-papo, uma conversa com alguns quadros, né? Com alguns quadros para poder gerar entretenimento à noite, né? Aquela conversa para levar a pessoa para dormir, né? Porque assim, você assiste, vai dando aquele sono e dorme. Mas o que é legal é que com o século XXI surgiu a internet, então a gente pode assistir talk show ao longo do dia inteiro, né? E inclusive entrevistas com personalidades, uma das coisas que a internet proporcionou, né? Principalmente, estou falando do YouTube. Você pode assistir entrevistas ao longo do dia inteiro e aprender com pessoas, personalidades que já foram embora, que já faleceram, e ver o que elas pensavam sobre o mundo. Aí você vê entrevista com Gandhi, Cazuza, entrevista com Guimarães Rosa. Tem uma entrevista famosíssima com uma escritora, minha escritora favorita, Clarice Lispector, que a entrevista dela parece um livro dela, algo maravilhoso. Então, assistam entrevistas, entrevista é bem legal. Mas eu falei de entrevistar, falei de autores, falei de cantores, falei de bandas, falei de um entrevistador que eu gosto, americano. Mas imagina você, se você fosse um entrevistador, quem você gostaria de entrevistar? Imagina se você pudesse entrevistar qualquer pessoa que desejasse. Quem você entrevistaria? Que personalidade você entrevistaria? Alguém possível, né? Um ser humano, por favor. Por que você entrevistaria essa pessoa? 2 minutinhos, estamos muito curiosos com a sua personalidade entrevistável. Já voltamos. Eu não resisti, eu fui curiar ali o chat com a professora Tayana, eu vi algumas respostas, já sei, mas quero dividir com todo mundo, porque fiquei muito feliz com as participações, bem legal. Professora Tayana, divida conosco quais foram as principais personalidades entrevistáveis pelos nossos alunos e professores. Professores, a professora falou do Trump aqui, perdi o nome, professora, desculpe. Os alunos aqui ganhou em disparada aqui o Neymar. A galera aqui quer entrevistar o Neymar. Aí tem Beyoncé, tem Aline Barros, tem Maurício de Souza, a aluna Mariana falou. A Mariah Carey, tem Mozart. Mozart? Acabei de ver aqui, que legal, Mozart. Bacana. Barack Obama, Barack uma pessoa Obama, também que falou. Uma personalidade, né? Malala. A Malala. Quem foi que falou Malala? Malala É uma mesmo, personalidade gente? A Ana Clara. Preferida da professora Tayana, é isso mesmo. Bem legal. Então, o ideal é isso, né? Que a gente escolha a personalidade e queira saber coisas do universo dessa personalidade, né? Então, o primeiro ponto para se pensar numa entrevista é isso, né? É o que você quer saber de tal pessoa. Por que entrevistar tal pessoa? Por que tal pessoa é entrevistável?
né? Mas vamos chegar mais nisso aí. Eu queria que nesse momento a gente pensasse em outro ponto. A gente pensou no entrevistado. Vamos pensar agora no entrevistador. Na tela, por favor, a pergunta. Você costuma assistir a talk shows, aqueles programas de conversa que nós falamos agora há pouco? Desses programas, na sua opinião, qual entrevistador costuma fazer as melhores perguntas? Na sua opinião, olha, tal pessoa faz as perguntas bem legais. Então, responda para nós em um minutinho e já voltamos. E os ganhadores aqui é Danilo Gentili e Tata Werneck. Tem outros, mas esses dois dispararam aqui, Falar pra viu? você, nesses caras aí eu gostaria de ser entrevistado. Seria bem legal, né? Você no Jô Soares, sentar do lado, né, no sofá e ouvir perguntas, conversar com o Jô Soares, né? Agora, eu devo admitir, com a Tata Werneck eu teria medo de ser entrevistado por ela, viu? Ficaria meio receoso. Ela é muito rápida, né? Os jogos de palavras, eu ficaria meio com medo. Mas é uma entrevistadora bem bacana, bem divertida, uma pessoa mais pro lado da comédia, né? E em geral são os Sim. comediantes, né? Mas também tem pessoas mais, vamos falar assim, mais sérias, né? O Pedro Bial, por exemplo, é um jornalista com um programa de entrevistas. Isso é importante. O próprio Serginho Groisman também, não é um talk show, mas é um programa de entrevistas também, né? Que ele faz altas horas, né? Então, é por aí. A Luciana Gimenez também faz um programa, que é um programa de variedades, mas tem um quadro de entrevistas. Então, é legal perceber como essas pessoas conduzem os entrevistados, né? Como elas levam as entrevistas. Mas agora, eu queria que você fosse o entrevistador. Pensa assim, imagina você o Danilo Gentili, você a Luciana Gimenez, você a Tata Werneck, você, sei lá, o Serginho Groisman, você é o entrevistador Pedro Bial, você é essa pessoa. Ou então não, você mesmo, você mesmo, e você aquela pessoa que você gostaria de fazer a pergunta. Falaram agora há pouco Neymar, Mariah Carey, Trump, né, Toni Braxton, ou a pessoa que você desejar. Então, na tela, a atividade é esta e você fará em 2 minutinhos. Elabore uma pergunta para uma personalidade da sua escolha, mas a gente quer saber qual é a pessoa. Então você coloca assim, por exemplo, a professora falou Trump, aí você coloca Trump e a pergunta. Barack Obama, a pergunta. Professora Tayana, não, para ela não, a personalidade, por favor, nem para mim. Personalidade, a pergunta. Então, 2 minutinhos, já voltamos.
Professora Tayana, diga para nós quais são as pessoas e quais são as perguntas, né, para essas pessoas. Eu acredito que os nossos alunos estão nos surpreendendo. Olha, separei algumas aqui. Isa, por que você escolheu a sua carreira como cantora? Para Isa? Para Isa. Bacana. A outra é para o Neymar. O que perguntaram para o Neymar? Neymar, por que você cai tanto? Ótima pergunta. Nós que ninguém nos processe por isso. Outra Vamos lá, para o Neymar. Ele cai tanto assim? Estou tentando passar um pano. Vamos lá. Neymar, como foi o seu trajeto e o seu esforço para chegar até aqui? Aí passou um pano também, né? Pergunta bacana, organizada. Maurício de Souza, Isso. você pretende lançar muito mais edições? Isso, muito mais produções. Sim. Perfeito, ótimo. Tem várias aqui, dá para passar a aula inteira fazendo perguntas. Nossa, bem legal. Mas vamos fazer mais perguntas daqui a pouquinho, então olha só, vamos lá. Na tela, por favor, um resuminho do que é a nossa entrevista, né? Na página 94 do Caderno do Aluno, você encontra esta definição do que é uma entrevista. A entrevista é um gênero jornalístico e, como tal, utiliza-se de linguagem clara e objetiva. As perguntas devem ser curtas e as respostas não podem fugir do assunto. Então, quando você vai entrevistar uma pessoa, a pessoa tem que, de cara, de imediato, saber do que você está falando, para não cair naquele ruído da comunicação, né? Me explique de novo, não entendi o que você perguntou para mim. E também para que a resposta seja objetiva. Tanto o entrevistado quanto o entrevistador tem que ter uma sinergia, tem que ter uma sintonia, para que a pergunta seja clara e a resposta também seja clara e objetiva. Uma entrevista muito bacana tem esses dois aspectos. As respostas têm que ser objetivas, por exemplo, perguntar para o Neymar, né, como foi a carreira dele, perguntar para a Isa, né, eu esqueci a pergunta. Como ela se tornou cantora. Como ela se tornou cantora, isso, né, porque ele cai tanto, né, eu acredito que ele não responderia de maneira tão objetiva uma pergunta como esta, né, a da queda, mas tudo bem, vamos lá. Então, vamos testar isso. Eu seria agora o entrevistado de vocês. Eu, professor Mauro, seria o entrevistado. E eu queria que vocês... Eu gosto muito de um assunto, e eu vou dar um assunto para vocês, um tema específico, e em um minutinho vocês vão elaborar uma pergunta sobre este assunto para mim. E eu, como um bom entrevistado, responderei de forma objetiva e clara as respostas de vocês, ou tentarei, né? Então, em um minutinho, faça uma pergunta para o professor Mauro, para mim, neste caso, na tela. Faça uma pergunta para o professor, né, sobre o assunto cinema. Pergunte para mim uma pergunta. Pergunte para mim uma pergunta, não, né? Faça uma pergunta sobre cinema para o professor e já voltamos em um minuto. Vamos lá, então, ao nosso talk show aqui com os alunos, perguntando aí para o professor Mauro. Separei algumas perguntas que vocês fizeram. Me sentiria aqui agora como sendo entrevistado pela Tayana Werneck. Vamos lá, então. Tayana Werneck. Olha, Mauro, qual é o seu filme preferido? Meu filme favorito é um filme chamado The Goodfellas, Os Bons Companheiros, de um diretor chamado Martin Scorsese. Os Bons Companheiros, bem legal. Certo. E você já assistiu o filme do Pelé? O filme do Pelé, estão te debochando de mim, viu? Mas já assisti sim, assista. É um filme dos anos 70, viu? Vai lá. Uma outra pergunta dos nossos alunos é sempre em relação ao filme nacional. Eles estão perguntando se você gosta do filme nacional, se você acha que tem qualidade. Como você vê aí o filme nacional? Tem filmes nacionais muito bons, assistam sim, viu? Os mais novos eu não costumo gostar tanto, mas aqueles filmes dos anos 2010, 2012, né? Tem ótimas indicações, acho bem legal. E tem uma outra pergunta aqui que eu não saberia responder. Qual a melhor trilogia de Star Wars? Opa, pergunta nerd, pergunta geek. Essa é bem legal. A melhor trilogia é a primeira, aquela que começa em 77, que é do Retorno de Jedi, Star Wars, Retorno de Jedi e Império Contra-Ataca. Essa é bem legal, a primeira trilogia. Na minha opinião, a única que vale alguma coisa. Desculpe, fãs.
Eu vou te fazer a última pergunta aqui, que eu achei interessante. Quais os elementos faz um filme prender a sua atenção, que você se sente preso ali para aquele filme? E quando ele gera um interesse, quando gera empatia com os protagonistas, né? Quando a gente começa a se importar pelo herói e pelas pessoas que estão atuando ali. Quando gera algum interesse, quando a gente se importa, a gente geralmente gosta do filme. Então, olha, gostei, me senti agora o máximo, hein? Fui entrevistado na televisão. Nossa, realizei um sonho. Agora vamos lá, mais uma atividade para vocês. Agora, um minutinho, faça uma pergunta para o professor sobre o assunto videogame. 1 minuto e já voltamos. Novamente serei entrevistado sobre o assunto, mudou agora o assunto é videogame. Professora Tayana Werneck, agora me faça a pergunta, por favor. Vamos lá as perguntas aqui. A primeira pergunta é se você gosta de Pokémon. Eu não tenho opinião formada sobre o assunto. Não sei diferenciar Pokémon, não sei. Qual o seu jogo preferido? Eu não tenho, não gosto. Você não joga, mal? Videogame, não. Qual videogame o senhor, tá bem assim a pergunta, qual videogame o senhor já teve? Eu tive um Atari, mas foi muito tempo e eu não costumava jogá-lo, não. Mas assim, você falar um Atari faz muito tempo mesmo, então eu não posso falar sobre o assunto. Eles perguntam também sobre PlayStation 5, se você sabe alguma coisa. Olha, sobre PlayStation 5, eu me consultei aqui nos bastidores, estou sabendo que vão lançar um que você pode comprar o jogo online, né? Mas eu devo estar falando besteira aqui, porque eu não sei, porque eu também não sei do assunto. Mas agora, vocês querem saber por que eu fiz isso? Porque é assim, quando você vai entrevistar uma pessoa, você tem que saber qual assunto a pessoa pode te informar alguma coisa, de qual assunto ela pode te trazer uma informação nova. Quando você pergunta para o professor Mauro sobre cinema, o professor Mauro, ele sabe, no meu caso, eu gosto muito de cinema, sou professor de literatura, então eu conheço livros, então você pergunta sobre este universo para ele, o universo da educação, perguntar sobre o centro de mídias aqui, eu, a professora Tayana, podemos falar sobre esse assunto. Agora, sobre videogame, para mim, não pode perguntar nada. A professora Tayana está desesperada. Não. Então, a ideia é, quando você vai entrevistar, você tem que saber qual assunto. Porque não adianta nada você perguntar sobre política internacional para um ator de novela. Ele vai até ter uma opinião, mas não é uma opinião fundamentada. Ele tem todo o direito de opinar sobre o assunto, mas a autoridade sobre política internacional é um articulista de política internacional, é um político, né? O próprio Trump, como alguém falou na outra atividade. Então, eu acho que é essa a ideia. Eu não sei tão pouco sobre videogame, mas eu não sei quase nada mesmo, tá? Não o suficiente para ser entrevistado. Tá? Então, agora vamos assistir a um vídeo. Eu gostaria que durante o vídeo vocês prestassem bastante atenção. Ele é parte do documentário organizado a partir de entrevistas. Ele é aquele documentário que nós assistimos semana passada, né? Uma terceira parte, então acompanhem-nos e já voltamos. Fiquem bem ligadinhos e depois tem atividade sobre este vídeo. Então, já voltamos. Residência não é lar quando o dono dela é rude. Lagoa não é barragem, barragem não é açude. Nem toda pessoa gorda pode ter muita saúde. Nem toda grande atitude elimina precedente. Nem todo riso é sincero, nem toda voz é de gente. Nem todo livro é bem feito e nem toda rima é repente. É bastante diferente de uma ONG a uma escola, de um
sapato de borracha para um chinelo de sola, e de um cantador de embolada para um cantador de viola. A imagem do cantador é muito importante porque ela acabou sendo, para nós nordestinos, um dos símbolos de uma coisa boa que se pode ser quando você não tem nada, nenhum meio de produção artística, quando você não tem dinheiro, quando você não tem equipamento, você não tem instrumentos, essas coisas todas, e você precisa ganhar a vida só com a sua inteligência, onde você é o seu próprio instrumento. Então, quem é o cantador? É um cara que muitas vezes até do instrumento ele prescinde um pouco, porque se você for olhar atrás, a maioria dos violeiros toca muito mal a viola. Ele sabe fazer 2 ou 3 acordes e passa a noite e a vida naqueles 2 ou 3 acordes. Talvez até a viola possa existir sem um cantador, mas o cantador sem a viola não poderia. Eu casei com 24 anos, com a mulher que vive comigo, né? Quer dizer que faz 42 que sou casado com ela. Agora, com a viola, eu casei com 15. Faz mais tempo, né? Faz, bem dizer, 50 anos, meio século, que a viola me acompanha. Para onde eu vou, ela está comigo. Me acompanhou nas lutas mais ferrenhas e nas horas de mais alegrias. Já cantei do Baixo Meretrício ao catete do presidente, o Palácio do Presidente da República. A viola é minha cara metade, minha história, minha identidade, minha arma de trabalho, minha companheira, porque sem ela eu jamais seria identificado. Então, a viola é para mim o resto da cantoria. Eu sou um objeto e ela é um complemento. Eu tenho a minha viola como uma musa, como uma namorada, como um documento, como uma indumentária da minha vida, uma representante da minha pessoa, não só nos festivais, mas em todo o período da minha vida. A viola é uma companheira, a viola é uma arma e a viola é uma fonte de inspiração por onde tudo começa. Porque um colega às vezes está terminando uma estrofe e você não sabe para onde vai. E às vezes que você dá 2, 3 pancadas na viola, parece uma coisa para você dizer. Então a viola também é quem identifica o cantador, né? O cantador sem viola é como um rei sem chocalho, ele não sabe procurar. E a nossa viola é uma viola simples, é tocar somente um acorde lá maior. Agora, quando nós cantamos uma canção, ocupamos também alguns sons, mas sempre sons mais simples. O cantador dificilmente toca muito bem. Porque nós não somos violeiros, nós usamos as violas para o fundo musical do repente. Hoje a cantoria é show. Para prever as ações dos terroristas foram gastos milhões com a Interpol, com Chimbete, Polindro e Europol, e sem sucesso as polícias são mal vistas. CIA e FBI encontram pistas, mas as pistas dão pouco resultado. O limite foi tão extrapolado que não tem mais limite que extrapole. Não existe governo que controle os cabeças do crime organizado. O cantador ia cantar com outro sem saber o que é que ia cantar, nem saber o que era que ele trazia. Tinha que ser repentista para responder na altura o que vinha de lá. Está havendo uma diferença, porque na época que eu comecei a cantar, e na plenitude da minha profissão, os cantadores eram quase todos analfabetos. Hoje tem uma diferença, porque tem cantadores formados. Tem advogado, tem médico. Pedro Amorim, do jeito que ele viajava a cavalo, Pedro Vieira Amorim. No meu tempo, o cantador viajava era a pé. Eu sempre tive, porque quando meu pai tinha um recursozinho, eu me criei, tinha um cavalo bom, burro bom. Eu sempre cantei com vários cantadores, eles andando a pé e eu a cavalo. Porque eu tinha o cavalo, ele não tinha. Eu admiro muito os cantadores do começo do século XX, das primeiras décadas do século XX, que foram grandes nomes também, e dos quais a gente não sabe muita coisa. Aí nós temos essa geração cujo final de carreira e final de vida eu vi, porque eu os vi cantar pessoalmente. Os irmãos Batista de São José do Egito, Otacílio, Dimas e Lourival, o grande Pinto do Monteiro, Jó Patriota, muitos poetas que tiveram o seu auge, talvez, por volta dos anos 40 e 50, mas que até a década de 70 ainda estavam em atividade. Eu já sei que ele é desaforado, quer botar todo defeito em mim, mas eu sabendo que ele é ruim, estou muito na vida conformado. Visionário, fazendeiro adequado, rogo até que ele ouve e observe. O Pedro não canta e nem escreve,
além de ruim é ordinário. E hoje aqui na fazenda de Genário vai chorar, mas me paga tudo que der. O que nós percebemos agora nesse pequeno trecho do documentário Poetas do Repente? As perguntas foram sendo feitas, mas a gente nem ouvia as perguntas, né? E as perguntas foram tão bem feitas que as respostas eram objetivas. O documentário todo se estrutura em torno de entrevistas. As pessoas eram entrevistadas e elas davam as respostas, e as respostas constituíram o documentário. Então, se você buscar esse documentário de novo nas redes sociais, Poetas do Repente, você vai perceber que todo o documentário é pautado em entrevistas. E é possível você construir todo um arcabouço de conhecimento ouvindo o que as pessoas têm a falar, né? Desde que as perguntas sejam pertinentes e as respostas sejam, de uma certa maneira, objetivas. Então, para que a gente faça um pequeno exercício, uma pequena reflexão sobre o que nós assistimos, responda a pergunta que aparece na tela agora. Por que os repentistas foram escolhidos para as entrevistas deste documentário em específico? Por que foram escolhidos repentistas? Um minutinho e já voltamos. Vamos lá, a resposta de vocês. Eu vou ficar aqui com a resposta do Rodrigo, porque eles entendem do assunto, e a do Gustavo, porque eles têm uma bagagem para passar para a gente. Os dois falaram isso. Exatamente, a ideia é esta. Quando o entrevistado entende do assunto, ele é sondado pelo entrevistador, né? Percebe que ele pode acrescentar algo para o tema, e ele vai lá e entrevista, simples assim. Então, quem melhor para falar sobre repente do que os repentistas, né? Quem melhor para falar sobre o slam do que os slammers, né? As pessoas que produzem. Quem melhor para falar sobre a vida na periferia do que pessoas que moram na periferia? Quem melhor para falar sobre as quedas do Neymar, como disse nosso aluno, do que o próprio Neymar, né? Quem melhor para falar sobre política internacional do que o Trump? Então, nesse sentido, preste bastante atenção quem está opinando, quem está sendo entrevistado e qual é o assunto que ele está tratando. Isso é muito importante na sua interpretação, na sua visão de mundo, porque hoje nós estamos vendo nas redes sociais, né? Todo mundo tem direito a falar qualquer coisa sobre qualquer assunto, mas a autoridade sobre o assunto a gente tem que analisar direitinho quem é, né? Geralmente quem tem algum conhecimento sobre. Mas antes de mais nada, o que é uma entrevista? Vamos para o resuminho do que é uma entrevista aqui na tela. Para uma entrevista, são necessários uma entrevista, tema da entrevista, o assunto. No caso do filme que nós vimos, o Repente. Para mim, agora há pouco, né, videogame e cinema. A apresentação do entrevistado, né, no caso do vídeo que nós vimos, os próprios entrevistados, né, porque é um documentário, é mais longo. Aqui, no caso, o professor sendo entrevistado. Resumo biográfico do entrevistado, é necessário apresentar quem é o entrevistado, a que se deve, né, a ele estar ali, o que foi que levou ele até aquele momento, como é a vida dele. E o mais comum, né, perguntas e respostas. Vamos ler agora, na última parte da nossa aula, caminhando para o final já, uma pequena entrevista com um cara chamado Oscar Castro Neves. Vocês sabem quem foi Oscar Castro Neves? No início, uma pequena biografia do entrevistado. Entrevista com Oscar Castro Neves. Violonista, emérito, compositor, arranjador, produtor, Oscar Castro Neves sabe de tudo de música. Veio ao mundo bem acompanhado. Nasceu trigêmeo em 15 de maio de 1940, no Rio de Janeiro, numa família em que todos tocavam algum instrumento. Tinha 16 anos quando compôs Chora Tua Tristeza, seu primeiro grande sucesso.
Pouco depois, em companhia de Antônio Carlos Jobim, João Gilberto, Carlos Lira, Roberto Menescal e tantos outros artistas de uma geração excepcional, tornou-se um dos criadores da Bossa Nova, movimento que ainda hoje delicia inúmeros apreciadores em todo o mundo. Então, este é o nosso entrevistado de hoje. Então, vamos lá. O jornal entrevistando ele pergunta, vamos lá. Oscar, conte para começar como você compôs Chora a Tua Tristeza, seu primeiro grande sucesso. E o Oscar responde, fiz Chora a Tua Tristeza dentro de uma lotação, brincando com intervalos. Cheguei em casa correndo e peguei o violão para poder tocar a harmonia que tinha no ouvido desde que sentei na lotação. Quem colocou a letra foi o Lucervi Fiorini, um arquiteto, bom amigo meu, parceiro também em Menina Feia. Na mesma época, fiz outra música com Ronaldo Boscoli, chamada Não Faz Assim, gravada pelos Garotos da Lua, aquele grupo que João Gilberto participou. O jornal continua entrevistando. Que tipo de música você ouvia naquela época? O Oscar responde. Ouvia de tudo. Com 14 anos descobri o jazz, a parte harmônica que enriquece o jazz. Ouvia Charlie Parker, Dizzy Gillespie e Stan Getz. Dos guitarristas, lembro do Barney Kessel. Na minha casa, a gente ouvia também muito Bach, Stravinsky, os impressionistas, Debussy e Ravel. Desenvolvi, naturalmente, um ouvido harmônico. Ao tocar com meus irmãos em casa e estávamos sempre tocando, queríamos fazer com que a parte harmônica ficasse mais rica. De repente, descobrimos que havia mais gente querendo a mesma coisa, pessoas do nível de Jobim e Menescal. Pergunta para você. A entrevista com Oscar Castro Neves apresenta elementos da cultura erudita e da MPB, por ele pertencer a esse universo musical. Se a entrevista fosse com um slammer, quais perguntas poderiam ser feitas ao slammer, não ao Oscar? Então, se a entrevista fosse com um slammer, quais perguntas você faria? Um minutinho e já voltamos. Vamos lá, a resposta dos nossos alunos. O Gustavo perguntou assim, como você faz para pensar em todas as rimas? E o André, você sempre quis ser um slammer, de onde surgiu essa criatividade? São algumas das perguntas aí, professor Mauro. Ótimo. Agora há pouco entrevistamos o Oscar Castro Neves, que foi um dos criadores da Bossa Nova. Então ele é pertinente por conta disso. Ele pode falar sobre cultura erudita e Bossa Nova indo para o popular. Para falar sobre slammer, o Oscar Castro Neves não é a melhor pessoa, né? O mais indicado, né? Para falar sobre música, sim. Então, para entrevistar um slammer, sobre slam, é necessário entrevistar um slammer. E as perguntas que vocês fizeram, procurem no chat depois. Elas servirão para essa atividade que está na página 94 do Caderno do Aluno. Então, abre lá e me acompanhe. Entrevista, Caderno do Aluno, página 94. Pesquise em sua região de forma remota, alguém que faça slam ou repente para uma entrevista. Elabore uma lista de perguntas relacionadas aos temas repente e slam. O que são, origens, onde ocorrem, como são organizados, dentre outras informações importantes. Grave a entrevista e depois transcreva as respostas. Não se esqueça de observar a estrutura, né? A apresentação, a biografia e tal. Elabore um roteiro no qual deve constar o tema, o entrevistado e as perguntas. Apresente seu entrevistado,
fale de onde ele veio, a que é, do que se trata e mostre as suas perguntas para ele, converse a respeito, que as perguntas sejam objetivas e as respostas objetivas também. E eu estou muito ansioso para ver a sua entrevista. Então, esta foi a aula de hoje. O que fizemos hoje? Hoje nós aprendemos sobre a estrutura de entrevistas, assistimos a um trecho de um vídeo com entrevistas com repentistas, lemos um trechinho de uma entrevista com o músico Oscar Castro Neves e foi proposta a elaboração de uma entrevista. Não se esqueça de avaliar a nossa aula, dar like, curte, aquilo tudo que vocês estão acostumados a fazer. Será um prazer ouvir a opinião de vocês sobre o nosso trabalho. Um grande abraço. Tchau, tchau. Professora Tayana, muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Acesse o nosso perfil no Instagram, que colocou aí no chat Isso, para vocês. Perfil duplo. Tchau, tchau, gente. Valeu.